Deus. Que Ele fale com você nessa manhã, em nome de Jesus. Que Ele te abençoe. Pode se assentar. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós podermos declarar que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro de fato. Como é bom, que privilégio nós temos de nos reunir e fazer isso. Antes de nós entrarmos na meditação da palavra de Deus, eu gostaria de pedir a sua ajuda, querido irmão, querida irmã, com relação à ação social que tem já há tanto tempo se preocupado com o cuidado com as cestas básicas, e nós estamos precisando da colaboração dos irmãos. Sempre no primeiro domingo do mês, vários irmãos e irmãs trazem alimentos e depositam aqui na cesta à frente. E eu gostaria de destacar a necessidade que nós temos de açúcar, pó de café e óleo, não é? Açúcar, pó de café, óleo e arroz. Então você, amado irmão, amada irmã, que puder trazer, separar lá das suas compras, arroz, pó de café, óleo ou açúcar para trazer, sem dúvida alguma, será bênção na vida de outra pessoa. E tendo dito isso, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 22. Gênesis, o capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 1 a 14, um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida. E o título que eu trago à minha fala desta manhã é Como experimentar a provisão de Deus. Como experimentar a provisão de Deus. Sem dúvida alguma, eu quero experimentar a provisão, a boa mão do Senhor na minha vida. E eu imagino que seja o seu desejo também. Eu imagino que seja o que está no seu coração, ver de perto Deus agindo na sua casa, na sua família, na sua realidade. E eu gostaria de compartilhar com você a respeito de como experimentar a provisão de Deus. Gênesis, o capítulo 22, o texto diz o seguinte: Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, e tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho. E, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto.
e os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois, amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão! E ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso, Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado pela tua preciosa e poderosa palavra que foi lida neste momento. O nosso coração está cheio de expectativa de ouvir a tua voz, a tua doce voz nos encorajando, nos direcionando na nossa caminhada, Pai. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração, para que nós possamos compreender e receber as insondáveis maravilhas da tua lei, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Como experimentar a provisão de Deus na sua vida, na sua casa, na sua realidade? A história conta, e é bem possível que você conheça essa história, que há 2 séculos surgiu um homem que se destacou pelo seu relacionamento com Deus, e ele vivia lá na Inglaterra. Seu nome era George Miller. George Miller era um homem de Deus, homem temente a Deus, homem piedoso, homem que constante e frequentemente experimentava a provisão do Senhor na sua vida. Há registros, por exemplo, de que ele fazia sempre os seus pedidos de oração num caderninho, como muitos de nós fazem. E entre pedidos e respostas, entre necessidades apresentadas a Deus e a provisão do Senhor que veio de encontro à sua vida, há registros de que ele anotou pelo menos 50.000 motivos diferentes, que ele apresentou ao Senhor e recebeu resposta do Pai. Mas um episódio da vida de George Miller acaba recebendo destaque. George Miller era diretor de um orfanato, cuidou de muitas crianças e em determinado momento havia cerca de 10.000 crianças sob a sua responsabilidade. Ele cuidava daquelas crianças, alimentava, fornecia um lugar para dormir, preparava para a educação, até que em determinado dia, tanto George Miller quanto as pessoas que trabalhavam com ele ali, ajudando a cuidar das crianças, se viram enfrentando uma situação extremamente difícil. O dia havia raiado, era hora de oferecer alguma refeição para as crianças, mas a realidade é que não havia nada que pudesse ser oferecido para aquelas crianças. Naquele momento, cerca de 3.000 crianças. Os ajudantes de George Miller ficaram extremamente preocupados e aflitos. Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Nós temos 3.000 crianças sob a nossa responsabilidade, sob os nossos cuidados, nós precisamos alimentá-las e não tem nada que nós possamos oferecer. O que é que nós vamos fazer?
George Miller então se afastou, foi para o seu quarto e teve ali um momento de oração. Apresentou a Deus a necessidade dele, a necessidade de todas aquelas crianças e clamou pela provisão do Senhor. Saiu do seu quarto e todos olharam então para George Miller, fitaram seus olhos nele, esperando alguma orientação. George Miller disse o seguinte então: nós vamos nos reunir ao redor da mesa como sempre fazemos e vamos agradecer ao Senhor pela provisão que Ele vai enviar. Os seus ajudantes ficaram bastante preocupados. Será que de fato nós vamos ter condições de alimentar essas 3.000 crianças? Mas assim eles fizeram. Se reuniram com prato e copo diante de si, cada um deles, e oraram agradecendo ao Senhor. Pouco tempo depois, questão de minutos, alguém bateu a porta do orfanato. Era o leiteiro que disse a seguinte história: olha, seu George Miller, eu estava transportando essa enorme quantidade de leite, já tinha um local, um destino certo, mas aconteceu um terrível problema. A roda da minha carroça quebrou aqui na frente do seu orfanato. E eu não vou ter condições de entregar o leite a tempo. Esse leite, se eu não der um destino para ele logo, vai se estragar e eu vou perder tudo. O senhor não aceita esse leite aí, não? George Miller, é claro, recebeu o leite e fechou a porta. Passados mais alguns momentos, poucos momentos, novamente bateram a porta do orfanato. Dessa vez, era o padeiro da cidade, que contou a seguinte história: olha, seu George Miller, eu acabei de fazer uma enorme fornada de pães, eles estão fresquinhos, eles estão muito bons, mas tem um problema só: eles não ficaram tão bonitos, tão vistosos quanto os pães que eu costumo fazer. De modo que se eu colocar esses pães para vender, eu não vou conseguir vender e eu vou perder esse pão todo. O senhor não aceita esses pães aí, não? É claro que George Miller aceitou, e naquele dia, e isso a história registra, Deus entrou com provisão na vida do George Miller, e através dele, na vida de 3.000 crianças. Quando eu ouço a história de George Miller, quando eu ouço esse episódio da história de George Miller, a primeira coisa que eu penso é isso que eu quero para mim. É esse tipo de relacionamento com Deus que eu quero para mim. De ir para o meu quarto, fechar a porta, me ajoelhar, falar com Deus, apresentar aquilo que está no meu coração e ver a provisão do Senhor na minha vida. É esse o tipo de relacionamento com Deus que eu quero. De falar com Deus e ver a resposta de Deus e ver a provisão do Senhor na minha vida. E eu tenho certeza de que é o que você deseja também. Sem dúvida alguma, cada um de nós aqui deseja, assim como acontecia com George Miller, ver, experimentar a provisão do Senhor nas nossas vidas. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, naquelas áreas que nós precisamos. Não cuidando de um orfanato, mas cada um de nós tem alguma área que precisa da provisão do Senhor. E como seria bom se todos nós fôssemos como George Miller. A pergunta que surge então diante disso é: como experimentar a provisão do Senhor? Que eu quero, isso não resta dúvida. Que nós queremos, isso é um fato. Aliás, eu aproveito para perguntar: você quer experimentar a provisão do Senhor na sua vida? Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos mostra à luz desse texto um fato fundamental a respeito de Deus. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê,
o Deus que proveu para George Miller e o Deus que pode prover na sua vida também. Ele é o Deus de toda a provisão. E esse texto nos indica o caminho que nós devemos seguir para encontrar a provisão de Deus. Eu quero te convidar a olhar comigo para 3 atitudes que cada um de nós pode e é encorajado a ter, a fim de experimentarmos a provisão do Senhor nas nossas vidas. Em primeiro lugar, se você quer experimentar a provisão de Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com o Senhor. Se você quer experimentar a provisão de Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com o Senhor. Se tem uma coisa que Abraão tinha, era intimidade com Deus. Volta e meia, a palavra de Deus nos diz que Deus está conversando com Abraão. Até esse momento da história de Abraão, ele já tinha tido algumas experiências íntimas e profundas com Deus. Até esse momento da história, Abraão já tinha ouvido orientação, recebido direção do próprio Deus, para que ele saísse da sua casa, saísse do meio da sua família e fosse para um lugar distante, um lugar que o próprio Deus lhe mostraria. Até esse momento, Abraão já havia recebido do próprio Deus a promessa de que toda a terra de Canaã pertenceria a ele e aos seus descendentes. Até esse momento da história, Abraão já tinha mudado seu próprio nome sob orientação divina. Até esse momento, Abraão já tinha recebido 3 anjos na sua casa, que foram lhe avisar que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E mais, não só os anjos foram avisar para Abraão, mas Abraão ousou argumentar com os anjos, ousou questionar Deus, tentar negociar com Deus. Algumas pessoas talvez dissessem, como Abraão foi atrevido. Se Deus falou que ia destruir, quem é Abraão para falar, para perguntar qualquer coisa em contrário? Alguns diriam, Abraão atrevido. Outros diriam, Abraão íntimo de Deus. Abraão que conhece a Deus, que se relaciona com Deus. É exatamente isso que a gente tem nesse episódio. Nesse capítulo, lá no versículo 1, Deus diz, Abraão não se preocupou em perguntar, quem é que está falando comigo? Que voz é essa? Alguém me chamou e eu não sei quem. Não é essa a reação de Abraão. A reação de Abraão é, estou aqui. E nas entrelinhas nós compreendemos, estou aqui porque eu sei quem está me chamando. Eu conheço essa voz. Eu sei quem está falando comigo, é uma voz que me é muito familiar. Eu tenho intimidade com quem está falando comigo. O texto vai além e diz que Deus falou, Abraão, pega o teu filho, vai para um lugar que eu estou te mostrando e oferece-o ali em sacrifício para mim. Que pedido difícil, que pedido profundo. Sem dúvida alguma, se fosse algum de nós a ter recebido esse pedido de Deus, a nossa reação seria muito diferente da de Abraão. Se Deus nos falasse, olha, sacrifica o teu filho a mim, a gente ia passar 2 ou 3 semanas pensando, não pode ter sido Deus. Deus não ia, será que foi Deus mesmo? É coisa da minha cabeça, é claro que Deus não ia me pedir isso. Ou será que foi Deus? Nós passaríamos tanto tempo tentando identificar se foi a voz de Deus ou não. E isso é algo que não acontece com Abraão. Deus falou, Abraão, pega o teu filho, oferece-o em sacrifício a mim e pronto. Sem questionar, Abraão entendeu quem estava falando com ele. Abraão sabia e conhecia quem estava dando aquela orientação.
Abraão tinha intimidade com Deus. E isso é fundamental para todo mundo que quer experimentar a provisão do Senhor. Se você quer experimentar a provisão do Senhor na tua vida, antes de tudo, antes de qualquer coisa, o que você precisa é de intimidade com Deus. Não é de buscar a provisão, é de buscar o Deus da provisão. Não é de buscar a bênção, é buscar o Deus da bênção. Não é correr atrás daquilo que Deus pode fazer, mas é buscar e desenvolver um relacionamento cada vez mais profundo com o Deus que tem poder para fazer isso. E, na verdade, esse é um dos grandes paradoxos da caminhada com Deus. Quem quer buscar provisão, quem busca apenas a bênção, não encontra nada. Mas quem busca o Deus da bênção e da provisão, quem busca intimidade com o Senhor e não apenas a provisão, encontra o Senhor, mas mais do que isso, recebe a provisão de Deus. Quem busca o Senhor por quem Ele é, naturalmente acaba encontrando e recebendo a provisão do Senhor também. É exatamente isso que a história de Daniel, por exemplo, nos conta. Surgiu um decreto de que ninguém podia mais orar publicamente. Quem fosse pego orando seria lançado numa cova de leões. A preocupação de Daniel não era simplesmente com a provisão e com a libertação da cova. A preocupação primeira e principal de Daniel era manter a sua intimidade com Deus, manter o seu relacionamento com Deus de uma maneira profunda, de uma maneira intensa. E é por isso que Daniel continuou com a sua prática de orar 3 vezes ao dia. A principal preocupação de Daniel era a intimidade com Deus. E já que a principal preocupação de Daniel não era estar livre da cova, mas era estar íntimo de Deus, quando ele foi lançado na cova, o que aconteceu? Deus entrou com provisão. Porque a principal preocupação de Daniel era o seu relacionamento com o Pai. Quando ele precisou, quando ele estava lá na cova cercado de leões, Deus entrou com provisão. E é isso que acontece na nossa vida. Se nós queremos experimentar a mão de Deus na nossa realidade, perto de nós, o primeiro passo é não olhar para a mão de Deus. É buscar intimidade com o próprio Deus. É buscar relacionamento com o próprio Deus. Porque quando nós nos relacionamos com Ele, a boa, a poderosa mão dEle, sem dúvida alguma, se estende na nossa direção. Se você quer experimentar a provisão do Senhor, antes de tudo, busque intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Você está comigo até aqui? Mas o texto vai além e nos diz ainda uma outra atitude que nós podemos, que nós devemos ter para experimentar a provisão do Senhor. Se nós queremos ver o agir de Deus nas nossas vidas, nós precisamos crer no Senhor. Crer de verdade no Senhor. Abraão demonstrou e deu um exemplo de grande fé nesse momento. Deus apareceu para ele e falou: Abraão, pega o teu filho, vai para o lugar que eu vou te mostrar e sacrifica o teu filho amado ali. Abraão juntou os seus servos, juntou tudo aquilo que ele ia precisar para fazer essa viagem e esse sacrifício, e eles viajaram 3 dias, então, é o que o texto diz, lá no versículo 4. Viajaram 3 dias. E depois de 3 dias de viagem, Abraão viu o Monte Moriá de longe. A fala dele para os seus servos foi a seguinte: olha, servos,
vocês vão ficar aqui agora, a gente já está vendo o monte, a distância, vocês vão ficar aqui. Eu vou pegar o meu filho, nós dois vamos subir o monte, vamos adorar o Senhor, e nós dois vamos voltar. Nós dois vamos descer do monte, vamos encontrar vocês aqui. É o que diz o versículo 5. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, nós dois voltaremos. Voltaremos. Eu não vou voltar sozinho. Eu creio, eu confio, está nas mãos de Deus, e eu descanso nisso, que o Senhor vai dar algum jeito. Que jeito é, eu não sei. Qual vai ser a provisão do Senhor? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu vou pegar o meu filho, vou subir o monte, nós dois vamos adorar o Senhor, e nós dois vamos descer, porque eu creio que o Senhor vai prover na minha vida. Eu creio que o Senhor vai prover na minha vida. Ele subiu então o monte com Isaque. Isaque, o menino esperto, perguntou: pai, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não está batendo, porque a gente está com a lenha aqui, nós temos o fogo, nós temos a faca para fazer o sacrifício, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? E mais uma vez, Abraão demonstra a sua fé. Versículo 8. Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Eu não sei como resolver isso, mas uma coisa eu sei: Deus é provedor, Ele é Jeová Jireh, Ele não permite que nada falte. Se Ele prometeu que por meio de você haveria uma grande nação, Ele vai cumprir, eu creio nisso. Eu creio que Deus é o Deus de provisão. Eu creio que Ele é Jeová Jireh, o Deus que não deixa nada faltar, o Deus que cuida de todos os detalhes. Eu não sei como Deus vai fazer isso, meu filho, mas uma coisa eu sei: Ele vai fazer. Eu creio no Senhor. Eu confio no Senhor. Esse é o caminho que eu e você devemos seguir para experimentar a provisão de Deus. Não apenas ter intimidade com o Senhor, mas ter aquele tipo de intimidade que nos leva cada vez mais a confiar nele, que nos leva cada vez mais a descansar de fato no cuidado e na provisão do Senhor sobre as nossas vidas. A nossa grande dificuldade não é falar isso, não é falar que nós confiamos no Senhor. A nossa grande dificuldade é colocar isso em prática. Quantas vezes, e só você sabe quantas vezes, você já passou por isso, você diz que confia no Senhor, mas lá na sua cama, deitado de noite, você fica pensando: mas será que vai dar certo mesmo? Será que Deus vai cuidar mesmo? E se der errado? E se falhar? E se não acontecer? Se eu e você queremos experimentar a provisão de Deus, a fé é absolutamente fundamental. Quando nós começamos a duvidar de Deus, quando nós não cremos de fato na provisão e no cuidado do Senhor, naturalmente nós nos tiramos do caminho da provisão. Quando eu e você começamos a não duvidar do cuidado e começamos a duvidar do cuidado e da provisão do Senhor, nós automaticamente, naturalmente, nos tiramos do caminho da provisão. Foi exatamente isso que o povo de Deus experimentou logo depois de sair lá do Egito. No Egito, o povo de Deus tinha fartura de alimento. Não passavam fome enquanto estavam lá no Egito, até que Deus os libertou. No deserto, eles não tinham tanta facilidade, tanto acesso à comida, de modo que logo o povo começou a perguntar e a questionar Moisés:
Moisés, o que é que a gente vai comer? Moisés, lá no Egito, a gente tinha alimento, a gente tinha tempero, a gente tinha legumes, cebola. Lá no Egito, a gente tinha alimento. Agora nós estamos aqui no deserto. O que é que a gente vai comer, Moisés? Cadê a provisão de Deus na nossa vida, Moisés? Cadê o sustento e o cuidado do Senhor na nossa vida, Moisés? Moisés apresenta isso para Deus e Deus envia a sua provisão, então. Ele envia do céu o maná. O maná foi a provisão, o sustento de Deus para uma necessidade que o povo dele tinha. Mas para que o povo aproveitasse de fato o maná, uma coisa era necessária: que eles crescem continuamente em Deus. O povo precisava continuamente crer e renovar a sua confiança no Senhor para que a ideia do maná funcionasse bem. É por isso que o Senhor falou para o povo: olha, eu vou enviar o maná para vocês todos os dias. E cada dia você vai pegar o bastante para aquele dia. O amanhã, você vai confiar em mim que eu vou prover de novo. Para a refeição e para o sustento de amanhã, você vai confiar que de novo eu vou enviar o maná. Enquanto o povo fizesse isso, enquanto o povo recolhesse o bastante para aquele dia e confiasse que o Senhor enviaria novamente o sustento no dia seguinte, o povo sempre teria o alimento fresco. Mas a partir do momento em que o povo começou a duvidar e se perguntar: mas será que Deus vai entrar com provisão mesmo amanhã? E se por algum motivo amanhã o sustento de Deus não estiver aqui? E se por algum motivo amanhã Deus não prover? Eu acho que é melhor eu fazer o seguinte: eu vou guardar um pouquinho do de hoje para amanhã. Sempre que o povo começava a desconfiar da provisão e do sustento de Deus, o que acontecia com o maná? Apodrecia, dava bicho, estragava. Porque a fé, a confiança de que Deus vai cuidar e vai suprir as nossas necessidades, de que Deus de fato vai entrar com provisão na hora certa, da medida certa, do jeito certo, é absolutamente essencial para que eu e você experimentemos a provisão do Senhor. Se você quer experimentar a provisão de Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com o Senhor que te leve a esse tipo de fé, que te leve a esse tipo de convicção que George Miller teve. Olha, eu não sei o que a gente vai comer, mas a gente vai se reunir e vai agradecer a Deus porque Ele vai fazer. Como eu não sei, o que eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu creio que Deus vai fazer, que Deus vai entrar com provisão na nossa vida. Se você quer experimentar a provisão do Senhor, creia, descanse de fato que o Senhor cuida de você, que o Senhor provê na tua casa, no teu emprego, na tua saúde, onde quer que seja. Ele é Jeová Jirê, Ele é o Deus que não deixa nada faltar, nunca, momento nenhum. Ele é o Deus que sustenta, que sustentou Abraão, que sustentou o povo no deserto, que sustentou Daniel na cova dos leões, que sustentou o George Miller e que sustenta você também, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele tem o poder e sempre vai ter de dar aquilo que você precisa. Ele é Jeová Jirê, o Deus de toda provisão. Mas se eu e você queremos experimentar essa provisão do Senhor, nós precisamos de fato descansar. Nós precisamos de fato crer e confiar que Ele está no controle. Que Ele está no controle. Essa foi uma decisão muito difícil, muito grande para Abraão. Afinal de contas, ele estava na iminência de sacrificar o filho da promessa. Mas ainda assim, lá estava ele, confiando, dizendo para os seus servos: eu e o meu filho vamos voltar. Dizendo para o seu filho:
o Senhor mesmo vai providenciar o holocausto. Creia no Senhor, confie no Senhor, amado irmão, amada irmã, porque Ele é o Deus que provê na tua vida. Mas em terceiro e último lugar, uma última ação que nós devemos ter se queremos experimentar verdadeiramente a provisão do Senhor. Não apenas desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, mas confiar no Senhor. E em terceiro lugar, nós precisamos nos manter fiéis e obedientes a Deus. Se você quer experimentar a provisão do Senhor na sua vida, você precisa se manter fiel e obediente ao Senhor. Nem sempre isso é fácil. Nem sempre é fácil nos mantermos fiéis nos caminhos do Senhor. Principalmente quando dependemos de algum tipo de provisão. Nem sempre é fácil nos mantermos obedientes à palavra de Deus. Principalmente quando algo nos falta. Quando a necessidade, qualquer que seja ela, bate à nossa porta. Mas ainda assim, quando nos mantemos fiéis e obedientes a Deus, Ele entra com provisão. Abraão precisou experimentar isso. Abraão precisou se mostrar obediente ao Senhor. A ordem de Deus para Abraão foi muito clara. Abraão, pega o teu filho, o filho da promessa, aquele filho a quem você ama, e oferece-o a mim em sacrifício. Que ordem difícil. Que mandamento complicado de obedecer. Mas lá foi Abraão. Preparou todas as necessidades da viagem, todos os suprimentos, chamou os seus servos, viajaram 3 dias e subiu com seu filho o Monte Moriá. Lá no alto do monte, Isaac pergunta: pai, está tudo aqui, mas só falta o holocausto, cadê? E Abraão responde: Deus vai prover, meu filho. O que eu tenho que fazer é me manter obediente. Deus vai enviar provisão, meu filho. O que eu tenho que fazer é me manter fiel e obediente àquilo que o Senhor me ordenou e me orientou. Então Abraão vai, amarra o seu filho, coloca deitado sobre a lenha, pega a faca e se prepara para sacrificar o seu filho amado, o filho da promessa. Que decisão difícil de obedecer. Que mandamento difícil de obedecer. Que ordem complicada. Abraão, na iminência de sacrificar o seu filho, já com a faca levantada. Mas aí é que está a beleza da história. Justamente porque Abraão foi obediente até o fim, até os últimos momentos, quando ele estava com a faca levantada, vem a voz que diz: Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque eu sei que você é obediente a mim. E nesse momento, Abraão levanta os olhos. E quando ele levanta os olhos, está lá no canto a provisão do Senhor, o sustento de Deus, aquilo que Abraão não sabia de onde viria, estava lá no canto, estava amarrado, preso nos arbustos entre os chifres. Diante disso, tudo que Abraão pode fazer é dizer: Jeová Jirê, o Senhor proveu na minha vida, o Senhor proveu na minha situação tão difícil. Mas ele precisou ser obediente, obediente até o fim, obediente apesar da dificuldade implicada em obedecer. É o mesmo que acontece comigo e com você. Se nós queremos experimentar a provisão de Deus, nós precisamos decidir firmemente no nosso coração obedecer a Deus. Ainda que isso aparentemente signifique
piorar a situação. Mas quando nós nos mantemos fiéis e obedientes a Deus, sem dúvida alguma, quando levantamos os olhos, nós vemos a provisão do Senhor.